Vamos lá, gente. Boa noite. Hoje nós teremos três palestrantes. Teremos a Jéssica Florinda Amorim, possui graduação em Psicologia, Faculdade Alves Farias, 2015. Atualmente é professora titular e coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade Camburi, de Goiânia. Professora convidada em cursos de pós-graduação em Psicologia. Psicóloga clínica especialista em terapia cognitiva comportamental e psicóloga do trânsito. Temos o professor José Fernando Duarte, mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, especialista interdisciplinar sobre infância e direitos humanos pela Universidade Federal de Goiás e gestão de pessoas e marketing estratégico pela Faculdade Unida de Campinas, pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental pela FAVENE, né? Graduado em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, professor na Universidade Estadual de Goiás, professor visitante da PUC Goiás, professor convidado da Unianguera, especialista, convidado da Unianguera, especialização em neuropedagogia, modo de transtornos de neurodesenvolvimento, professor convidado da SPED Treinamento, a partir de 2019 até os dias atuais, professor visitante do Centro de Educação Capacitar, especialização em TCC, módulo de transtorno de personalidade, professor visitante da Dalmas Escola de Líderes, módulo Avaliação Psicológica em Orientação Profissional em Carreira 2019-2020, professor visitante da Faculdade SESGO, módulo Noções de Direito, Administração e Administrações Públicas, professor convidado da WF Consultoria e Treinamentos, e foi psicólogo social comunitário, supervisor de campo e coordenador de escola formação de juventude na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E nós teremos também a professora Graziele Lopes Teles, psicóloga clínica e hospitalar, bacharel em graduação em psicologia, PUC Goiás 2017, mestre em psicologia clínica cultural, UNB 2019, experiência na área de docência, pesquisa e prática voltada para a psicologia da saúde, psicologia pediátrica, psicologia comportamental com ênfase em psico-oncologia, vacinação, procedimentos dolorosos e invasivos. Atuação na área de manejo de dor de pacientes, promoção de saúde, prevenção de doenças, hospitalização, luto, óbito infantil, suporte psíquico ao sujeito em adoecimento, sua família e a equipe multiprofissional. Tem interesse pelos campos de psicologia da saúde, psico-oncologia pediátrica e intervenção psicológica em contexto de tratamento de saúde. Sejam bem-vindos e eu estarei aqui para auxiliar vocês da melhor maneira. Passo a palavra. Muito obrigada, Kevin. Esses currículos desse tamanho, né? Enorme. Perfeito. Gente, boa noite. Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos, essas 125 pessoas que estão aqui presentes. Bom, hoje a gente vai discutir, né, sobre a questão, relacionar um pouquinho o código de ética, né, na perspectiva aí da formação e da atuação profissional, principalmente em tempos de virtualidade, né? A gente convidou nós, né, da Universidade Estadual de Goiás, a gente convidou uma professora também para participar conosco, mas a gente vai entrar um pouquinho em algumas discussões, tá? Antes. E aí eu peço para vocês, pessoal que está aí assistindo, é muito importante que vocês possam participar também por chat, então mandem a pergunta de vocês, até para a discussão ficar mais rica ainda, tá? Para a gente poder responder algumas perguntas conforme for surgindo. Uma das coisas que é importante a gente trazer, né? Quando a gente fala de ética, gente, a gente precisa aí trabalhar lá bem no convívio social, tá? Onde a ética surgiu. Aí é importante a gente trazer esse questionamento que começou aí a falar sobre ética, sobre moral, principalmente porque a gente vê aí o homem no convívio da sociedade. E acaba que, para existir um bom relacionamento, vai ter que existir algumas regras, alguns princípios, tá? E quando a gente fala de ética, bem, né, no começo mesmo, é importante a gente discutir
princípios, né, filosóficos, principalmente porque a palavra ética ela foi derivada lá do grego, né, de ethos, que era relacionado aí a comportamento, né? Mas a ética, então, a gente vem trazendo como um processo de englobar esse conjunto de regras e preceitos, principalmente ligado aí à prática do bem, da justiça, né? E como uma forma de reflexão em relação à ação do homem, em relação ao comportamento das pessoas na sociedade, né? Comportamentos que às vezes podem ser tidos como comportamentos aprovados, adequados ou não, né? E aí, entrando nesses princípios, a gente precisa falar também sobre a questão quando a gente fala de ética profissional, né? Quando a gente fala de ética profissional, a gente entra num termo que chama deontologia, né? Deontologia é uma prática aí quando a gente envolve a ética profissional e acaba que cada profissão aí vai ter essa ética profissional, né? Nós, enquanto psicólogos, envolve o nosso código de ética de psicólogos, que aí a gente vai tratar aí essa questão dos princípios fundamentais, né, os deveres, as vedações, todas as normativas que é importante nós, enquanto psicólogos, levarmos aí, não só quando a gente formar, né, é importante até os estudantes de psicologia, no decorrer, né, do processo aí acadêmico, já irem praticando essa ética profissional. E, né, tanto é que os estudantes aí pegam a disciplina específica de ética profissional justamente para ir já vendo na prática, né? Certo? E aí a gente vai entrar, então, nessas questões relacionadas à ética profissional. José Fernando. Vamos. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vinda, Jéssica, né, professora Jéssica, nossa convidada. E é interessante, nós percebemos que a ética, né, ela vai envolver não só as profissões, né, mas todo e qualquer ambiente. Né? A ética, ela, vamos dizer, se faz bem-vinda. Né? E esse processo, né, nós vamos estudando e vamos percebendo desde a infância, né, na nossa formação, no nosso dia a dia. E aí, quando nós chegamos, né, no universo profissional, né, já aos estudantes, a nós já profissionais, né, nós temos uma disciplina de ética, né, o nosso comportamento diante da sociedade, né, de uma maneira ética, respeitando a diferença, respeitando o outro, né, respeitando o outro na pluralidade, na singularidade, né, e isso se faz necessário, né, e eu falo que é um desafio, né, que nós temos na nossa formação, né, e principalmente, né, falando do contexto da psicologia, né, o que nós temos que agir de maneira ética. E essa formação se dá desde a formação, né, como a professora Graziele disse, né, tem-se a disciplina de ética. Né? Por que existe a disciplina de ética? Porque é esperado que nós, né, enquanto profissionais da psicologia, tenhamos um comportamento ético frente ao nosso cliente ou paciente, né, frente à sociedade. Nós temos eu falo que o psicólogo ele tem um papel, né, que é esperado dentro da sociedade. Isso se faz importante, né? Então, quando eu devo agir de maneira ética, né, sendo estudante de psicologia, sendo profissional da psicologia, né? E hoje a professora Jéssica vem falar um pouco, né, para nós sobre esse papel, né, do profissional, dessa atuação, né, tanto, eu vou dizer que pessoalmente quanto virtualmente, né, hoje as redes sociais estão em alta, né, então nós percebemos e nós vemos tantas coisas nas redes sociais, né, até onde eu, enquanto psicólogo, posso ir, né, até onde eu, enquanto estudante de psicologia, posso ir, né, eticamente falando, nas minhas redes sociais, né, então, pensando nisso, né, deu-se a ideia dessa mesa redonda, né, e de convidar a professora Jéssica, que tem uma atuação nessa área, para compartilhar conosco, para agregar, né, valor e conhecimento a nós, né? Então, Jéssica, eu passo a palavra a você, tá? Mais uma vez, seja bem-vinda, né, e que nós possamos aí absorver aí da professora Jéssica, né, e como a professora Graziele disse, o monitor falou, né, coloque as perguntas no chat, vamos, né, compartilhar, vamos trocar ideias, vamos criar um diálogo, fazer com que esse momento seja mais rico, tá?
Obrigado. Professora Jéssica, a fala é sua. Ótimo, obrigada. Boa noite novamente. Deixa eu compartilhar aqui o meu slide com vocês. Fica mais fácil para poder guiar. Estão vendo meu slide? Sim? Sim, estamos ouvindo. Ótimo. Então, boa noite. Fiquem à vontade para poder falar no chat. Nem fiquem à vontade, falem no chat, por favor. Né? É importante a gente conversar, não ficar aqui conversando sozinho nesse evento. E a minha fala aqui, ela vai ser uma fala muito mais provocativa do que uma fala elucidativa. Porque como o convite foi para essa mesa redonda, né, eu acho que é muito mais válido que a gente discuta, responda as dúvidas de vocês, que a gente converse a respeito desse assunto, porque é assim que a gente produz conhecimento, é assim que a gente evolui. Então, trouxe algumas coisas aqui para trazer essa provocação e a gente poder discutir. Depois, fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês acharem pertinentes. Então, já aproveitando, né, desse momento que nós estamos falando de virtualidade, né, eu aproveito para poder falar das minhas redes sociais, né, do meu Instagram e do meu canal no YouTube. Se vocês têm interesse a respeito de psicologia cognitivo-comportamental, né, terapia cognitivo-comportamental, psicologia online e coisas afins da psicologia, será um prazer receber vocês nas minhas redes sociais. Então, para começar, falando um pouquinho a respeito desse tema, né, da virtualidade, desses tempos com que nós estamos tão conectados, eu trouxe algumas datas que eu acho que são importantes para respaldar o nosso raciocínio. Então, a gente está aqui na Semana da Psicologia. Eu vou confessar que eu não sei quantos anos que a psicologia vai comemorar, né, nesse dia 27. Não sou boa de conta, acho que ninguém aqui é, né? Nós somos de humanas, isso acaba sendo um pouquinho complicado para a gente. Mas a regulamentação da psicologia no Brasil aconteceu no dia 27 de agosto de 1962. Então, a gente já pensa que aí tem uns bons anos e que quando a psicologia foi regulamentada num contexto muito diferente desse contexto que nós estamos vivendo hoje. Outra data importante é a data do nosso Código de Ética. A versão atual que nós temos do nosso Código de Ética, ele é do dia 27 de agosto de 2005. E se a gente pensa também em outros aspectos relacionados a essa produção de serviço psicológico online, a regulamentação de prestação de serviço psicológico online aconteceu em 2018. Então, são datas que são bastante remotas, digamos assim, né? Estão longe desse 2021 que nós estamos vivendo. Então, por que eu trouxe essas datas? Por que isso é relevante? Porque a gente vai conversar e o que nós estamos conversando aqui. Esse cenário que nós estamos vivendo hoje não foi um cenário pensado, não foi um cenário programado. Eu diria que nós evoluímos aí forçadamente uns 10 anos dentro de 1 ano e meio, que todas as coisas precisaram mudar numa velocidade muito grande. Quando a psicologia foi regulamentada, não se pensava, eu imagino, até pelo contexto, né, que se vivia na época, não se pensava em uma psicologia online, não se pensava em uma psicologia virtual. Quando se criou, né, se teve, acho que a segunda edição do Código de Ética em 2005, também não se pensava. Talvez se tivesse já um vislumbre a respeito do que é que vinha pela frente, né, o que a tecnologia ia trazer de mudança para a nossa profissão, mas não pensava diretamente no que nós estamos vendo hoje. E lá em 2018, quando o serviço online foi regulamentado, também não se pensava em tudo isso que a gente está vivendo. Então, veio a pandemia, que foi esse boom que fez com que a gente saísse daquilo que nós estávamos acostumados, daquilo que nós estávamos vivendo, que nós vivíamos há muitos anos. E esse boom contribuiu para quê? Esse boom trouxe
uma migração obrigatória para o online. Talvez não nesse momento, né, onde nós já estamos na pandemia, com vacina acelerada, muitas pessoas, muitos profissionais da psicologia já voltaram para os seus atendimentos online, né, com todos os cuidados, com máscaras e afins, mas lá, acho que foi em março de 2019, 2020, já estou perdida aqui nas datas, mas lá, quando a gente precisou, né, ficou sabendo, meu Deus, uma pandemia, precisa fechar tudo, foi uma obrigação, foi uma migração obrigatória para o online. Tanto no aspecto do ensino, e até esse momento não existia pensar a respeito de psicologia online como graduação, e também era pouquíssimo utilizado a psicoterapia online ou qualquer outro serviço de psicologia de maneira online. Lá em 2018, quando foi regulamentado, dentro do processo de aptidão, digamos assim, para atender online, Jéssica, o seu áudio desligou. voltou? Voltou. Coisas da tecnologia, desligou sozinho, não fiz nada. Mas vocês estão me ouvindo. Então, retomando, quando foi regulamentado, né, atendimento online, tinha um processo específico para atender, e agora, hoje, atualmente, a gente tem a plataforma do EPSI. Todo psicólogo que atende online, ele precisa estar cadastrado na plataforma do EPSI. E por que eu estou falando isso? Porque quando, lá em 2019, eu acho, 2018, quando migrou-se para a plataforma EPSI, e eu fui fazer o meu cadastro no EPSI, aqui em Goiânia, tinham pouquíssimos cadastros de profissionais que atendiam online. Porque não era uma realidade, e muitos colegas não atendiam. Daí veio a pandemia, esse boom que a gente vivenciou. Nesse boom, as coisas mudaram. Todo mundo precisou, ou a grande maioria dos psicólogos precisou migrar e precisou fazer esse cadastro. Tanto é que no cenário pandêmico, muita coisa mudou. Né? Dentro do cenário pandêmico, os prazos foram estendidos, o processo foi simplificado, muita coisa mudou para que o próprio conselho conseguisse atender a demanda dos psicólogos em terem a sua autorização para poder atender. Então, tudo mudou, tudo migrou dentro desse cenário da pandemia e a psicologia se tornou virtual, tanto no cenário da prática, né, psicológica, da prática profissional, tanto da parte do ensino e aprendizagem da psicologia. Tanto é que não voltou 100%, né, as aulas, tem muitas aulas sendo feitas de maneira remota. Então, algumas provocações para a gente começar a conversar aqui e pensar em algumas coisas partindo do aspecto ético, né? Do que é importante pensar. E por que daquela introdução lá no início? Quando tudo foi pensado de maneira estrutural para a nossa profissão, quando tudo foi pensado do pode e não pode, né, para dentro do nosso código de ética, penso eu que tudo isso, e se a gente vai ler o código de ética, a gente vai encontrar, tudo isso foi pensado para uma prática presencial. Hoje em dia, nós estamos numa prática online. O que precisa mudar dentro disso? O que eu preciso adequar? Ou qual é o meu entendimento? Qual é o entendimento que eu preciso ter dentro desse aspecto? Então, coisas para a gente pensar, algumas perguntas para vocês ajudarem a gente a discutir aqui dentro dessa mesa. Curso de psicologia online, que é uma coisa que até o momento não existe uma regulamentação do MEC, né? Ter cursos de psicologia EAD. Mais uma coisa para pensar, e aqui são só provocações, tá, gente? Não quer dizer que eu defendo, que eu acho que tem que ser assim ou afim, são só provocações para a gente poder pensar. Antes também da pandemia, a gente tinha muito dividido na cabeça que uma coisa ou ela era presencial ou essa coisa ela era EAD.
E esse EAD é esse EAD que tem o material gravado, tem o material disponível, você lê a apostila, não tem contato com o professor e afins. Hoje em dia, uma terceira via foi criada, que é a terceira via do remoto. Tanto é que estamos o quê? 197 pessoas, todas aqui, de maneira presencial, online. Nós estamos nos conectando, nós estamos interagindo em tempo real. É presencial, né? Mas é um presencial online. Nós só não estamos no mesmo lugar fisicamente. Isso não é EAD. Então, nós temos uma terceira via aí. Presencial, o EAD e o presencial remoto. Quais são as implicações disso? Quais são as possibilidades disso? Outro ponto importante é pensar que foi um problema quando nós entramos aí nesse cenário das aulas remotas. Ensino de teste psicológico online, isso funciona? Isso não funciona? Isso deve ser feito? Isso não deve ser feito? Quais são os perigos envolvidos dentro disso? Então, até quando começou todo esse movimento, muitas coisas foram conversadas, muitas reuniões foram feitas para saber como proceder diante disso. Algumas soluções foram adotadas, por exemplo, o ensino remoto sem gravação. Então, muita coisa precisa ser pensada. Será que é mesmo inviável o ensino e o aprendizado de testes online? Estágio clínico na faculdade, online, é uma possibilidade? Isso pode acontecer? É útil para o aluno de graduação? Não é útil para o aluno de graduação? Isso acrescenta na formação dele ou isso não acrescenta na formação dele? Visto que ele vai entrar no mundo da psicologia online. Porque é uma coisa que eu costumo falar, quem já me viu falando a respeito de psicologia online, quando eu falo psicologia online, estou falando de todos os serviços que nós podemos oferecer, eu costumo falar o seguinte: a minha geração, e olha que eu não sou tão velha assim, tenho 28 anos, eu não nasci no mundo digital. A internet, o computador surgiu, assim, se tornou mais popular durante a minha infância, durante a minha adolescência, e eu fui me adaptando a isso. Hoje ainda tenho dificuldade para lidar com um monte de coisas. Quando eu comecei a ter que dar aula online, os alunos que começaram a pegar as primeiras aulas sofreram um pouquinho, né, para esperar o professor aprender isso. Mas e as gerações que vão vir depois da gente? As crianças que estão nascendo hoje, vamos pensar aí nos bebês da pandemia. Eles vão nascer num mundo 100% digital. Será que vai ser tão estranho assim para eles pensar em uma formação de psicologia remota? Será que vai ser tão estranho assim para eles pensar no serviço de psicologia remoto, online? Eu imagino que não vai ser tão estranho assim, porque a gente teve, né, que migrar do presencial para o online. A nova geração, ela nasce no online. Como é que vai ser isso? Né? O que muda no mundo dentro desse processo todo que nós estamos vivendo? Outras perguntas, e agora relacionada à nossa oferta de serviços. Funciona? É uma pergunta recorrente e é uma pergunta que a gente tem que se fazer e que a gente precisa estudar. Funciona? Tem o mesmo efeito dos serviços prestados de maneira presencial? E aqui, de volta, é uma provocação. Não é o que eu acho ou com as minhas opiniões e afins, mas coisas para a gente pensar. Funciona? Tem diferenças significativas? É efetivo? Ou a gente, às vezes, torce o nariz para isso só porque eu acho que é tão bonito, vou utilizar a palavra aqui, elitista, é tão rebuscado, que só pode acontecer dentro do meu consultório físico? E o vínculo? Esse vínculo, ele é efetivo? Será que eu consigo me conectar com as pessoas da mesma maneira que eu iria conectar no presencial? Eu não perco alguma coisa? E também uma outra discussão interessante que eu até faço com os meus colegas que voltaram para o presencial. Eu não voltei para o presencial ainda,
e não tem a ver com julgamento nem nada, é porque eu me adaptei muito bem ao online e os meus pacientes também se adaptaram muito bem ao online. E eu fico pensando, algumas pessoas, alguns colegas, estudantes vão falar, mas e o vínculo não atrapalha? Na minha concepção, que estou no online, às vezes eu penso, mas e o vínculo com máscara? Como é que isso funciona? Né? Se você está falando que perde coisas aqui dentro do online, mas não perde coisas quando você está utilizando uma máscara que tampa todo o seu rosto, eu não sei quais são as suas reações. E, uma palavra errada aí, né? E a segurança do online. O que eu preciso tomar como segurança? O que eu não preciso tomar como segurança? Quais são os meus deveres dentro desse serviço e dessa oferta psicológica de serviços online? E um outro ponto provocativo para a gente começar a discussão, porque eu quero ouvir vocês, qual é a opinião de vocês, quais são as dúvidas relacionadas a essas provocações, e a relação online do psicólogo e do paciente, pensando aqui na psicologia clínica. Qual é o limite? Quais são os limites da exposição? Quais são os limites da relação? Quais são os limites do contato? O que eu preciso me atentar nesse aspecto? E a gente pode ampliar aqui, né? Quais são os limites da exposição do psicólogo, né? Que tem se falado aí de que agora é tudo TikTok, é tudo Reels, é tudo Instagram. Quais são os limites, né? Quais são os cuidados que eu preciso ter em relação ao meu paciente, à minha imagem enquanto psicólogo e a imagem da psicologia? Porque a gente sabe, lá com base no Código de Ética, que nós, psicólogos, precisamos zelar pela imagem da psicologia. Quais são esses limites? O que a gente precisa tomar cuidado dentro desse aspecto? Então, a minha fala inicial, que eu queria trazer de provocação para a gente pensar, são esses aspectos. E agora eu queria ouvir vocês, não sei se tem alguma coisa no chat, se tem alguma pergunta, eu acabei não acompanhando. As pessoas podem abrir e falar, como é que vai ser? Acho que a gente vai falar um pouquinho. Acho que a gente vai falar um pouquinho, e depois a gente entra com a questão do chat, tá? Bom, complementando aí tudo que a Jéssica falou, né? Aí a gente entra um pouquinho também, gente, na questão da discussão a respeito, principalmente quando a gente fala em virtualidade, né? Que a Jéssica trouxe aí, esse contexto de pandemia, que muitas pessoas tiveram que mudar, né? Então, pessoas aí, profissionais que não tinham, às vezes, Instagram profissional, redes sociais profissionais, né? Tiveram aí que se adaptar a essa nova realidade, às vezes. Muitos psicólogos aí acabaram entrando nas redes sociais, acabaram fazendo cursos de marketing e realmente tentar uma exposição, tentar aí a questão de, principalmente aí, promover conhecimentos ligados à psicologia. Só que aí vem uma questão, né, que até que ponto é ético, né, essa questão da exposição, como que deve ser o formato de um Instagram, né, ou uma rede social profissional, né? Porque tudo isso, gente, dentro lá do nosso código de ética, é bem claro, principalmente aí, por exemplo, nas redes sociais, a gente precisa sempre colocar o nome completo, precisa ter o número do CRP, né, o número do registro, precisa ter, gente, a questão das qualificações ou titulações, só as que realmente o profissional tem, né? É importante também tomar alguns cuidados, né? Principalmente aí que a gente entra no aspecto da psicologia no sentido de promoção de informação. Então, muitas vezes aí a gente vem expondo, né? Informação relacionada à psicologia. Só que tem até um ponto que a gente pode ir. Por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da exposição, né? De pacientes, de grupos, né? Situações aí que às vezes a gente expõe realidades que possa identificar algum paciente, né? A gente tem que tomar cuidado, gente, com
a questão da propaganda. Então, por exemplo, vou sortear, fazer um sorteio de atendimento psicológico. Isso não pode acontecer. Tem que tomar cuidado com a questão de propaganda relacionado, por exemplo, ao preço, por exemplo. Vamos supor, a pessoa faz uma propaganda aí relacionado a preço. Não pode ter essa exposição, né? Um cuidado que a gente tem é a divulgação também sensacionalista. Então, não dá para a gente começar aí a falar de resultados, prever resultados. Então, venha para o meu atendimento que eu tenha a cura da ansiedade, que eu tenha a cura de alguma coisa, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa fala, principalmente porque nosso papel enquanto psicólogo está nesse sentido, assim, de principalmente levar a psicologia como ciência para a população, né? E não aí, às vezes, passar uma falsa impressão que a psicologia é de outra forma, né? E outra coisa, gente, a gente tem que tomar cuidado também com a questão da autopromoção em relação a outros profissionais. Então, às vezes, começar aí a falar mal do colega para favorecer de alguma forma o seu trabalho. Então, tem todos os cuidados que a gente tem que ter, principalmente quando a gente fala de rede social. E aí é aquela coisa, gente, quando a gente fala, né? Isso a rede social do profissional formado, mas a gente precisa falar também, né, na questão do estudante. O estudante é importante também ele ter o cuidado, né? Quando ele produz o conteúdo dele, quando ele produz aí a informação relacionada à psicologia, principalmente porque ele não é um profissional formado, né? Tanto é aí que Tendo a pensar em muitas questões, né? A Cristiane disse, a professora Cristiane Lisito disse que, né, existem muita falta de ética, né, dos profissionais com conteúdos, né? Eu pondero assim que quando você, né, vai divulgar algo, tem que tomar muito cuidado, até mesmo porque a psicologia é uma ciência, né? Não é um achismo. Então, até mesmo se eu for postar algo, eu tenho que perceber, né, e ter esse cuidado com que eu vou postar, né? Assim como a professora Jéssica falou, a Graziella também falou, né? A questão da exposição. Eu vou expor o meu paciente, né? Eu vou fazer uma promoção, sei lá, indique, né? Indique 2 e ganhe uma sessão, né? Isso é extremamente antiético, né? Não existe esse processo, né? Ele é feito de uma maneira diferenciada, não nas redes sociais, não expondo o profissional, não expondo principalmente a psicologia, né? A psicologia é uma ciência, ela não é um achismo, né? E acaba que os próprios profissionais, né, que quando não tomam esse cuidado, não têm essa ética, eles expõem a psicologia, eles mostram uma psicologia que não é psicologia, né? A gente volta lá na questão do achismo, né? Então eu, né, enquanto profissional, preciso ter muito cuidado com aquilo que eu posto, né? E assim como a Graziella falou, os estudantes também, né? Você está começando, né? Você está em uma formação, né? Então é importante esses momentos para nós podermos discutirmos isso, para saber, como eu disse lá no começo, né? Até onde eu posso ir enquanto profissional e até onde eu posso ir enquanto estudante de psicologia. Complementando, falando ainda sobre isso, né, da tiktokização da profissão, eu acho que tem muito a ver com isso que os professores estão falando. A gente precisa se pautar transtornos mentais têm tratamento, vão ser estabilizados, mas não se fala em cura de transtornos mentais. Então, é importante sempre pensar em que tipo de conteúdo que você está produzindo, porque eu acredito ser extremamente útil. Pensa aqui, vamos ver quantas pessoas. Tem 226 pessoas nessa sala. Se 226 pessoas produzissem conteúdo de qualidade sobre a psicologia, fazendo uma boa psicoeducação nas redes sociais, a gente até poderia abandonar
aquele discurso de que ninguém valoriza a psicologia, ficar brigando em relação a isso, porque as pessoas começariam a entender como é que a psicologia funciona, como é que o psicólogo pode me ajudar, como é que o José Fernando, que é psicólogo, pode me ajudar. Ele falou um negócio que fez sentido para mim, eu acho que eu posso marcar uma consulta com ele, ele vai me ajudar. Então, a gente pode utilizar e deve utilizar as redes sociais para compartilhar informação de qualidade, informação verídica a respeito da nossa profissão. O que a gente não pode fazer é o que os professores mencionaram, ficar fazendo sensacionalismo, fazendo propagandas de marketing que não fazem sentido para a nossa profissão. E isso é importante mencionar, a professora Graziele pontuou. O marketing ficou muito em alta, né, dentro desse processo aí de pandemia, que todo mundo é uma desesperada, eu preciso aprender marketing. Mas é uma coisa importante. Não compre curso de marketing, você psicólogo, você estudante de psicologia, de pessoas que não entendem da sua profissão. Porque o nosso código de ética vai falar muita coisa que nós não podemos fazer, como, por exemplo, o que foi citado, utilizar o seu preço para atrair pessoas, ou começar a falar, eu vi uma postagem da professora Graziele, mas eu acho que eu faço isso que ela postou melhor do que ela, então vou fazer um marketing falando, não, vai lá não, vem em mim que eu sou muito melhor. A gente não pode fazer isso. A gente não pode prometer, venha para o meu consultório que eu vou tratar a sua ansiedade em 3 sessões, até porque a gente sabe que isso não é possível, e a gente não pode prever resultados dentro do processo psicoterápico. Todas essas coisas são importantes naquelas perguntas, né? Do que fica ainda do código de ética? Algumas coisas são importantes, o que a gente não sabe. Se você é psicólogo, você tem seu CRP ativo, e a primeira informação importante, eu acho que a gente tem que mencionar, que muita gente não sabe. Quando você forma em psicologia, você não é psicólogo. É triste, mas a gente não é psicólogo quando a gente forma em psicologia. Nós somos bacharéis em psicologia, ou licenciados, né, se você tiver licenciatura. Mas, enfim, você não é psicólogo. Então, quando você apresentei meu TCC, você vai para o Instagram e coloca lá que você é psicólogo, que você é psicóloga. Você está cometendo, não é nenhuma infração ética, porque você não é psicólogo, né? É o exercício ilegal da profissão, porque você não é psicólogo, você é bacharel. Quando se é psicólogo? Se é psicólogo quando tem o CRP ativo, é nesse contexto que você é psicólogo. Se você é psicólogo e você se apresenta assim nas redes sociais, você precisa colocar o seu nome completo. Jéssica, mas eu tenho 10 nomes. A minha mãe estava inspirada quando me registrou. Não tem problema, você vai ter que colocar os seus 10 nomes lá e o seu número do CRP. É isso que o nosso código de ética fala. Sempre que você se apresenta como psicólogo, você precisa apresentar o seu nome completo e o seu registro. Eu facilitei isso na minha vida e coloquei na minha logo. Na minha logo tem meu CRP, meu nome completo, está tudo certo. Já resolve qualquer coisa que você for fazer. Então, é importante, com certeza a gente não vai conseguir passar por todas as coisas interessantes e importantes do código aqui, mas essas são as coisas básicas e uma lida no código ajuda muito, né? Quando a gente começa e tem dúvida em relação a alguma coisa. Perfeito, Jéssica. E uma das coisas que você trouxe, né, não só a questão, pegamos o diploma lá de psicologia, não quer dizer que a gente é psicólogo, que a gente pode atender aí, começar a divulgar a clínica, gente, estou atendendo. Primeira coisa, a gente precisa ir no conselho, né, entregar lá as documentações, ter lá realmente seu registro profissional, e aí depois, né, com a carteirinha em mãos, você pode começar os atendimentos, né? E começar aí, no caso, se for divulgar que você está atendendo, começar essa divulgação. E uma das coisas, gente, a questão da psicoterapia online, que entrou, né? Principalmente, já existia antes, né? Mas com a pandemia, muitas vezes era a única saída, né? O atendimento online, quando, principalmente aí no período de quarentena, no período de lockdown, né? E aí, uma das coisas que acontece que até é um erro ético que os profissionais às vezes podem fazer, né? A importância, gente, do cadastro do EPSI, né? Então, para o profissional que atende online, não é simplesmente sou psicólogo, tenho CRP, vou atender online. Ele precisa fazer um cadastro lá no EPSI, né? Antigamente era tido como um processo que era mais longo, né, para você conseguir atender online. Hoje, depois da pandemia,
facilitou extremamente. Você consegue preencher lá seu cadastro, com autorização você consegue começar os atendimentos online, né? Então, é muito importante, gente, o cadastro no EPSI para poder atender online, tá? Uma das coisas que nos trouxeram aqui, que é muito legal, o atendimento psicológico online surte o mesmo efeito que o presencial? Gente, eu vou responder, mas aí os colegas também complementem. Depende do paciente, igual a Amanda trouxe aqui. Eu não me sinto confortável quando eu vou fazer o atendimento online em casa, né? Principalmente aí, se você não está num ambiente seguro, se você está com aquela impressão que tem um familiar escutando atrás da porta, ou que você não pode falar as coisas, né? Normalmente a gente orienta na psicoterapia online, o paciente está num lugar, né, que ele se sente confortável, né? Então, às vezes tem, por exemplo, pacientes que às vezes em casa ele não se sente bem, mas, por exemplo, ele vai para um outro local, né? Às vezes ele mora em apartamento, ele vai para o carro, ele desce para o carro para ir lá fazer o atendimento, ele vai para algum lugar que ele se sente seguro para ele fazer a exposição. Só que, gente, é muito pessoal, tá? É principalmente o que faz sentido para o paciente, tá? Então, por exemplo, o atendimento psicológico online pode surgir efeito para muitas pessoas, mas para outras pessoas é só o presencial, né? Mas, então, depende, né, do caso específico de cada paciente. O que vocês acham, gente? A minha opinião sobre que atenda online. Primeiro, eu acho que é importante sempre falar que o que às vezes a gente não sabe, por acabar pecando na leitura de resoluções e afins, né? Que o atendimento online, ele não é só o atendimento da videochamada, né? O atendimento online, a resolução e a regulamentação é para serviços mediados por tecnologia. E essa tecnologia, ela pode ser uma videochamada, ela pode ser uma mensagem de texto, ela pode ser um e-mail, ela pode ser uma ligação, ela pode ser qualquer via de comunicação que seja mediado por tecnologia. Isso é importante a gente mencionar, né? E dentro dos estudos que nós temos, aqui eu falo a partir da TCC e também de alguns estudos gerais, independente de abordagem, a literatura aponta que não existe diferença significativa na efetividade da prestação de serviço online. Os mesmos benefícios que o sujeito tem no atendimento presencial, ele tem no atendimento online. O que é importante ressaltar? Tudo isso que vocês mencionaram, né? Porque às vezes o problema, alguém até falou no chat, né? O problema que você tem está em casa, então vai dar uma certa dificuldade, mas tem todas essas opções de sair. Eu tenho pacientes que fazem atendimento no parque por ligação, eu tenho atendimentos que fazem dentro do carro, tem uma centena de coisas que podem ser reorganizadas nesse sentido, mas também é importante frisar a aptidão do psicólogo dentro desses atendimentos. Porque às vezes ele pensa que é só sair do presencial e ir para o online, está tudo certo, que ele não tem que investir em equipamento, que ele não tem que investir em formação, que ele não tem que investir em programa, e tudo isso é um engano e traz prejuízos para o atendimento online. Até lá dentro do cadastro do EPSI, quando a gente tem que fazer o cadastro, se você ainda não fez, vai fazer, o conselho, ele quer saber se você tem a clareza disso tudo, quais são os estudos que respaldam que a sua área de atuação funciona, né? Quais são os recursos que você vai utilizar, porque é justamente saber e entender se você tem a competência e a habilidade para oferecer esse tipo de serviço. E sim, existem alguns públicos que não são recomendados os atendimentos online. Nesse momento da pandemia, todos os públicos podem ser atendidos por questões óbvias, né? A gente facilitar o atendimento de pessoas e a prestação de serviço psicológico. Mas tem muitas pessoas, em muitos casos de violação de direitos, casos de desastres naturais, né, os desastres ambientais, não são recomendados os atendimentos online. Mas partindo, né, respondendo se tem diferença, vai ter diferença por conta de todos esses pontos,
mas a literatura mostra que oferecido o serviço de maneira de qualidade, assim como no presencial, não tem diferença significativa. Então, deixa eu participar também. A fala da professora Gaziela, da professora Jéssica, é extremamente pertinente, né? E é interessante que eu tenho um paciente, né? Ele mora em outro país, né? E o atendimento é online, e ele veio passar uns dias em Goiânia, né? Ele é de Goiânia, a família dele mora em Goiânia, e ele veio passar uns dias aqui. Ele falou assim, eu gostaria de fazer uma sessão presencial para me ver como que é, né? Então ele veio, ele ficou aqui 3 meses, ele só foi em uma presencial. Ele falou assim, eu prefiro a online, eu achei melhor a online do que a presencial. Eu falei, para mim tudo bem, o que ficar confortável para você, bom para você, para mim fica bom. Tanto quanto tem outros pacientes que não gostaram, né? Então, isso vai depender muito do paciente, vai depender muito da problemática do paciente, da ambientação também, né? Tenho uma paciente que ela no começo ela ficava assim, espera só um pouquinho que tem alguém batendo na porta, né? Eu tive que fazer todo um trabalho com ela. Falei, olha, esse momento, né, é um momento seu, né? Tem que ter um sigilo, né? Tem que ter um ambiente adequado, não pode ter interferência, intercorrência, né? Então você precisa se organizar, né, dentro de um horário. Verifique um horário, né, o qual você está sozinha ou que você consiga, né, ter esse tempo de não ser, entre aspas, incomodada, né, por alguém da sua casa. E aí foram surgindo os ajustes, né? Então ela conseguiu organizar um horário, né, em que tinha, acho que só o irmão dela que ficava em casa, o restante saía, né? E a gente foi ajustando, mas a efetividade com a maioria é 100%. E muitos preferem online do que presencial, né? É um desafio, igual a Jéssica falou, tem que se preparar, tem que estudar. Como se diz, o preparo, né, para o atendimento, ele é o mesmo como se fosse presencial, tem que estudar, né? Nós vivemos em um constante estudo, de acordo com os casos, com as problemáticas dos nossos pacientes, há uma necessidade de estudo, sim, e o estudo ele é constante. Perfeito. Uma das perguntas aqui que a Gabriela Alves falou sobre a questão do psicólogo fazer live convidando o paciente ou uma pessoa que comprou o curso do psicólogo para comprovar realmente o resultado ou a mudança. Isso é coerente com o código de ética? Gente, primeira coisa, né? Em relação ao código de ética, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de exposição, principalmente do paciente, que identifique, né, exponha aí esse paciente. Quando a gente fala aí de convidar um paciente, não é ético, tá? Mas vamos supor aí, vendi um curso para um aluno e ele vai, por exemplo, avaliar o meu curso, que é totalmente diferente a relação, né? Então, por exemplo, no caso do paciente, é vedado, tá? Essa questão dessa exposição, tá? Posso complementar? Pode, Jéssica. E posso discordar também? Na mesa a gente pode discordar? Pode. Tá bom. Esse momento é de discussão, né, gente? O código de ética, ele vai falar que a gente não pode expor o nosso paciente e que a gente também não pode estabelecer com o nosso cliente alguma relação que atrapalhe o projeto terapêutico dele, né? O plano terapêutico dele. Então, aqui, eu acho que, às vezes, dentro do código de ética, cabe, assim como qualquer outra leitura, né? Às vezes, cabem interpretações que são diferentes. Então, eu acho que Jéssica, meu entendimento, não utilizaria o vedado para isso, mas é aquilo do depende, né? Porque expor o meu paciente, o fato de eu convidar algum paciente para falar, sei lá, vamos pensar que eu tenho uma paciente que é advogada, e aí a gente vai falar a respeito da mudança aí no tratamento de dados que está acontecendo aí, que a gente tem que, como psicólogo, se adequar, né? E ela é especialista da área. Eu acho que seria legal a gente poder falar, ela também faz lives e afins, e rola esse convite, isso. O fato de eu fazer o convite, ou falar e fazer a live com essa pessoa, não significa que eu vou falar para todo mundo que essa pessoa é minha paciente, né?
fulana de tal está aqui como minha paciente, a gente fala disso e disso no consultório, a gente vai falar. O fato de eu convidar ela não expõe o fato dela ser minha paciente. E o outro fato que a gente tem que pensar é se isso que eu for fazer vai atrapalhar minha relação terapêutica com ela, vai atrapalhar a condução do serviço que eu estou fazendo com ela, se é um empecilho, traz algum prejuízo para o tratamento dela. Então, eu acho que volta muito pro depende, né? Não é aconselhável. Mas se você se garante nesses dois pontos, eu não estou expondo e eu não vou prejudicar o serviço prestado, talvez. Talvez você possa, mas de maneira geral eu ficaria no não deve. Sim, mas aí entra, por exemplo, em uma das vedações do psicólogo mesmo, essa interferência, se interfere na relação terapêutica, né? Se interferir negativamente na relação terapêutica com o psicólogo, aí sim se torna uma vedação mesmo que tem no Código de Ética. Tem uma pergunta aqui no chat que eu achei interessante. A Gabriela colocou assim: misturar o perfil pessoal com profissional é antiético? Ou vocês acreditam que o fato de mostrar um pouco da sua vida traz mais humanismo ao perfil, pois pessoas se conectam com pessoas? Bom, partindo, né, daquilo que eu acredito, né, uma percepção minha, né, depois a professora Graziela, a professora Jéssica podem, né, contrapor ou não, né, mas quando se trata de profissional, para mim, né, eu percebo que já diz tudo, é um perfil profissional, está relacionado com o trabalho. Claro que eu sou um ser humano, que eu tenho vida pessoal, assim como qualquer outro, né, mas eu aprendo que a partir do momento que eu entro no consultório, né, quem está entrando ali é o psicólogo José Fernando, né, não é o José Fernando pai, não é o José Fernando filho, não é o José Fernando esposo, né, ou o José Fernando outros papéis que eu desempenho, né, então na minha perspectiva, eu não acho interessante, não vou dizer nem antiético, né? Mas eu não acho interessante misturar, né, os perfis. Eu tinha o meu perfil do Instagram era misturado, né? Então, a partir visitando outros perfis, né, verificando outras possibilidades, vamos dizer assim, né? Eu falei, não, meu Instagram a partir de hoje ele vai ser um Instagram profissional. Né? Então, eu posto só coisas relacionadas com a minha vida profissional, né? A minha vida pessoal fica lá no Facebook. Claro que né? Então quer dizer que você não posta nada sobre psicologia, né? Alguma frase que seja interessante? Posto sim lá no meu Facebook, mas eu considero ele mais pessoal, né? Ou pessoal, e o meu Instagram profissional. Então, eu percebo que essa diferenciação, ela precisa acontecer, pelo menos dentro da perspectiva daquilo que eu acredito ser diferenciação de profissional e pessoal. Perfeito. Bom, tem aquelas, hoje em dia, né, tem os debates. Há quem fale que precise separar o perfil profissional do perfil pessoal, e há quem concorde, há quem não concorde, né? Por exemplo, antes da pandemia, muita gente mesmo separava, né, perfil pessoal e perfil profissional. Só que hoje em dia, né, até com os cursos aí de marketing, também aplicado ao contexto de psicologia, as pessoas falam sobre... porque acaba que quando a gente tem 2 perfis de Instagram, 2 perfis, redes que a gente, né, às vezes quer movimentar, e algumas pessoas falam sobre criar um perfil. Só que é claro, gente, quando a gente cria, vamos supor, quero pegar o meu pessoal e se tornar um de psicologia, né? O que acontece? Tem algumas condutas que acaba que se você postaria antes no pessoal, no privado, só para alguns amigos, tem coisas que às vezes você não vai expor, né? Então, por exemplo, tem até um Reels que ficou popular aí, que é uma música de balada, um áudio de balada. Eu vendo minha psicóloga na balada, sabe? Tem coisas, só que aí fica aquela discussão, né? O psicólogo também gente, né? O psicólogo também vai ter a vida privada. Só que eu acho que, principalmente aí, eu acho que fica a critério de cada profissional, mas um critério assim, porque às vezes o seu paciente que te segue pode ver algo e às vezes te perguntar algo,
né? Então, por exemplo, principalmente aí perguntas pessoais, eu vi o seu filho, eu vi seu marido, eu vi que você fez aquela viagem, né? Até para isso não gerar uma demanda no atendimento psicológico e virar a vida pessoal do psicólogo, né? O atendimento. Mas, assim, eu acho que depende de cada caso. Jéssica. Só complementando, porque eu tenho um Instagram só. Eu acho que, só complementando a fala dos professores, que a gente precisa aprender a diferenciar o que é da sua vida pessoal do que é da sua vida íntima. O que é a sua vida íntima não deve estar em lugar nenhum, né? Você não tem coisa da sua vida íntima que você não conta nem para sua mãe. Então, por que você colocaria isso no Instagram? Mas algumas coisinhas da sua vida pessoal talvez não façam mal e criem essa conexão com as pessoas, né? Mostrando que a Graziele falou, psicólogo também é gente. Mas aí, gente, a gente entra naquilo. Tem pessoas que vai se sentir mais à vontade em separar os perfis. Igual a Jéssica falou aí que ela só tem um perfil. Eu tenho 2, um pessoal, né, que aí eu posto coisas aleatórias mesmo, muito meme, muita coisa assim. E no profissional eu compartilho meme, mas relacionado à psicologia, né? Então eu tento mais ir para o nicho da psicologia. Então acaba. Só que assim, tem vários profissionais aí que são éticos extremamente e postam o cotidiano, a rotina, e não deixa de ser, lembrando aí que a gente é humano, né? Graziela, deixa eu só complementar aqui. Só para mim, complementar, na verdade, essa questão que me fez, né, perceber dessa separação, né, do meu Instagram, para deixar ele só profissional, é porque eu tinha um paciente, né, e que eu uma vez postei algumas questões relacionadas com a minha religião, e aí ele me questionou. Aí eu falei assim, olha, né, não foi bacana, né? Claro que eu falei, olha, da mesma forma que você tem ou não tem uma religião, também tem, porque eu sou um ser humano, igual a Graziela falou, como qualquer outro. Mas o que me deixou assim inquieto foi esse questionamento dele quanto à minha religião. Claro que eu tenho isso muito bem definido, né? Igual eu falei, quando eu entro no consultório, quem entra ali é o psicólogo José Fernando, né? O que é meu, pessoal, como se diz, meus valores, meus costumes ficam do lado de fora, não entra comigo. Mas isso me trouxe um certo desconforto com um paciente, né? Então, pensando nisso, eu falei, acho que é o momento de separar. Então, os meus pacientes, se eles me mandam um convite no Facebook, eu bloqueio. Agora, no Instagram, eu aceito. Olha, gente, perfeito, José Fernando. Uma das coisas que o pessoal perguntou assim: como o Código de Ética e os conselhos delimitam diretrizes acerca da participação de psicólogos em programas televisivos, internet, né? Principalmente aí, lembra da questão da participação no Big Brother Brasil, né? E aí, ou de criminosos envolvidos em casos de grande repercussão pública, né? Uma das coisas, gente, a gente tem que tomar muito cuidado no sentido assim, nós enquanto psicólogos, porque a gente viu muito, a gente vê muito, na verdade, quando as pessoas passam a analisar alguns perfis, né? Então, por exemplo, começa aí a analisar tanto, por exemplo, teve uma psicóloga que ela foi para o Big Brother, né? E aí teve uma grande exposição, um grande debate aí que as pessoas falavam, se eu fosse para psicoterapia, eu não passaria lá por ela, né? E aí tem aquilo, né, gente? Haja discussão, porque a gente entra também na questão que o psicólogo vai ter a vida pessoal dela. Então, por exemplo, vamos supor, entrei no Big Brother. Eu não entrei no Big Brother como psicóloga. Eu não fui lá, assinei o contrato assim, estou entrando como psicóloga e vou atender lá os participantes, né? Quando eu entro e exponho uma realidade lá, eu estou entrando em contato com essa questão muito íntima, muito pessoal. Só que é claro que as pessoas vão levar em consideração a sua profissão, né?
Só que, enfim, fica aí essa discussão, gente. O que vocês acham? Olha, eu acho, é bem como você falou, né? Haja discussão para poder falar desse aspecto. Mas eu acho que é importante a gente fazer um link, que quando essa discussão começou, eu fiz uma pesquisa, e aí eu vi que, inclusive, eu posso estar errada, visto alguma coisa errada, se alguém viu alguma coisa diferente, pode me corrigir, mas que aparentemente a Lumena, que estava no Big Brother, ela tinha graduação em psicologia, ela não tinha SRP ativo, então ela não era psicóloga. Então já é um ponto importante para a gente falar, né? Ter graduação em psicologia não significa a pessoa ser psicóloga. Então ela não tinha, se eu não me engano, acho que ela nunca nem teve, ela trabalhava com psicologia social, alguma coisa assim, ela não clinicava, então, e nem se intitulava psicólogo, então ela não tinha o CRP ativo. E outro ponto, não vou me delongar muito, que eu acho que é importante a gente pensar, é que ter graduação em psicologia não é sinônimo de saúde mental, nem é sinônimo de que seja uma pessoa bacana, né? Tem muito psicólogo chato por aí, tem muito psicólogo, vou utilizar a palavra do senso comum, né? Tem muito psicólogo doido por aí, e o fato de ser psicólogo não significa nada. E no ponto de participar de entrevista, de outras coisas, volta para aquele ponto que a gente discutiu agorinha. O psicólogo continua não podendo expor as pessoas, e a gente também não pode, é vedado lá no nosso código, expor, para além de pessoas, expor diagnóstico. Não se pode. Eu vi muitos psicólogos fazendo isso. Nessa época, isso aqui é errado. Muito psicólogo pegando lá a Lumena, ou pegando a Carol Conká e falando, não, a Carol Conká tem tal transtorno de personalidade, ou a Lumena tem tal transtorno de personalidade. E isso é vedado. A gente não pode falar a respeito dessas coisas, primeiro, porque não é o nosso paciente, segundo, se traz impactos para a vida e para a imagem da pessoa. Se vocês prestarem atenção quando a gente assiste algum jornal, alguma coisa, que tem um serial killer, alguma coisa, os profissionais da psicologia, eles são convidados para falar da psicopatologia. Não estão lá para falar tal pessoa tem tal diagnóstico. A imprensa que cria o nome, o que eles querem dar, aí convida um psicólogo para falar sobre um psicopata. Então, o psicólogo vai lá falar sobre a psicopatologia, não sobre a pessoa. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Isso é infração ética. E é tão Perfeito. interessante, que quando eu me pego nessa, né, nos comentários sobre a participação nos programas, fica até um alerta para nós, né, enquanto psicólogos em formação, né, e profissionais, saber o nosso lugar, né, igual a Grazi falou, ela não estava lá como psicóloga, mas só o fato dela dizer que é psicóloga já tem um peso, né, existe uma cobrança, né, sobre a nossa figura, né, de uma postura, e isso é muito perigoso, né? Então por isso que existe, né, o código de ética e as discussões sobre, né, a postura que, né, os psicólogos precisam ter, né? E como a Jéssica falou, né, existem os bacharéis em psicologia e existem os psicólogos, né? Então eu percebo isso como um alerta para nós, né? Como eu devo me comportar aonde eu estiver, enquanto um profissional de psicologia, enquanto um psicólogo em formação, uma psicóloga. E exatamente, é aquilo, né, gente? Que acaba que as pessoas elas têm essa impressão do psicólogo, né? O psicólogo é o perfeito, então tem todo um padrão, né, de comportamento que o psicólogo ele tem que ser. Só que psicólogo, ele é até importante, né? Ele ter o acompanhamento psicoterapêutico. Então, ele vai errar, gente. É aquela coisa, né? A gente humanizar o psicólogo, né? Mas realmente a gente vê, né? É uma pressão social muito grande. Então as pessoas, se você chora, uai, você é psicólogo, o psicólogo chora, você dá um grito, às vezes surta, o povo, gente, mas você é psicólogo, como assim, né? Então, assim, haja terapia pra gente, né, gente? Porque a gente precisa também. Aproveitando que você falou, eu lembrei de uma piadinha que um amigo meu me disse, que o bom de ser psicólogo é que a gente é tipo uma pirâmide, né? A gente se retroalimenta. Você é psicólogo, você precisa fazer psicoterapia, então a gente perpetua o serviço. Perfeito. Gente, uma outra questão aqui, que a Mayra perguntou.
é a questão do curso de psicologia online ou híbrido. A gente acha que seria vantagem aderir isso como uma opção permanente. Bom, gente, questão do curso de psicologia. Atualmente, né, o curso aí de psicologia de muitas faculdades, algumas até voltaram já para o presencial, mas algumas continuam ainda no online, né? Na nossa faculdade ainda continua online. Mas eu vejo isso como algo temporário, tá? Principalmente aí quando a gente leva em consideração os estágios, as disciplinas que precisam de uma questão prática, de ir a campo, de ter o contato com as pessoas, né? Da questão da proposta de intervenções, quando você tem que ir a campo mesmo. Então, assim, talvez para algumas disciplinas no início, se é alguma disciplina muito introdutória, né? Então, alguma disciplina, assim, bem no começo mesmo, ok, se não for nada para a prática, agora quando a gente se trata de disciplinas que é totalmente voltado para a psicologia e que às vezes às vezes não é nem estágio básico ou estágio específico, mas às vezes pode ter uma possibilidade de ir a campo, por exemplo, psicologia hospitalar, psicologia escolar, né? Psicologia jurídica, então às vezes pode ter possibilidade, né, de você ir lá ver a prática do psicólogo, por exemplo. Eu vejo isso muito como algo temporário, principalmente que é muito importante, gente, o contato, né, a relação com o professor, o ambiente de discussão, né? Enfim, até porque as pessoas hoje em dia elas estão cansadas. O ano passado, gente, era maravilhoso, tudo online, aí você dava para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, colocava assim. Só que hoje em dia as pessoas estão exaustas, estão esgotadas, então assim, acaba que a aula online todos os dias desgasta mais, né? Cansa mais, principalmente assim no contexto que a gente está vivendo. Então eu vejo muito como assim. E vocês, gente? Concordo muito. Eu acho que talvez algumas disciplinas lá do início de curso possam ser ofertadas dessa maneira, mas o contato físico, a presença na graduação é muito importante, né? O online tira a discussão, o online tira o contato, tira a possibilidade de você construir um raciocínio junto com os colegas, junto com o professor. Eu acho que um curso de psicologia 100% remoto ou com muita coisa online seria um prejuízo para a formação. E eu concordo, né, com a professora Graziella, a professora Jéssica, porque se o curso ele for somente online, perde muito, né, a prática, a vivência, as atividades que podem ser desenvolvidas, né, a pesquisa, a extensão, né, o atendimento à comunidade, que é muito importante, né, onde eu vou colocar, né, em prática a teoria, aquilo que eu estudei, né, e eu falo que a prática ela vai dar uma riqueza maior na minha formação. Quando eu vou a campo, né, eu vou ter um contato direto com a comunidade, vou, né, prestar um serviço, vou agregar conhecimento. Então, para mim, psicologia online, né, algumas disciplinas realmente, talvez, seriam interessantes manter online, mas o curso ele tem que ser quase que 100% presencial. Se caminhar para isso, infelizmente, vai ter uma perda muito grande na qualidade do curso. Disso eu não tenho dúvidas. É interessante também, gente, a gente entrar também que com essa pandemia, com os atendimentos online, acabou que também surgiu algumas demandas, principalmente em relação às universidades, né? Então, por exemplo, se viu aí a importância da psicoterapia breve focal no contexto, por exemplo, pandêmico, no contexto de emergência e urgência, né? Então, surgiu aí outras demandas de universidade, a questão de psicoterapia online, porque às vezes talvez fosse uma disciplina interessante, né, para os alunos aí terem. E uma outra questão também que surge, né, ainda na universidade, é a questão dos documentos psicológicos, né, que é uma demanda também que é muito importante, a questão de uma disciplina, às vezes específica, por exemplo, a confecção de documentos psicológicos, até porque uma das demandas, né, do conselho é quando psicólogos aí fornecem documentos psicológicos que não se respaldam na estrutura, né, na ética, que deveria ser toda a formatação do documento, né? Também é uma demanda que a gente precisa trabalhar
desde lá da graduação, né? Surgiu uma pergunta aqui, o Jader, ele perguntou 2 vezes, e eu não vou expor a minha opinião, porque eu vou falar que eu não sei responder, tá bom? Pensando na imagem do profissional psicólogo, o Código de Ética prevê exposição de especialistas em sexologia que usem plataformas virtuais ou não, mas que utilizem de vocabulários considerados de cunho pornográfico pelos tabus sociais ou mesmo que utilizem brinquedos sexuais. O que vocês acham, gente? Olha, eu tô com você, eu não tenho opinião sobre. Não é a minha área de atuação, Sim. eu não sei opinar. Não me arrisco a responder. Eu penso que talvez o que dá para falar é pensar naquele limite, né? Do que é que eu estou utilizando para educação sexual, digamos assim, do que eu estou utilizando para profanação da psicologia, né? O que é colocado no Código de Ética é enfatizar a questão da linguagem clara, né, gente? Utilizar uma linguagem que a pessoa, o paciente, ele consiga compreender. Agora, essa questão de utilizar, né, mostrar às vezes alguns brinquedos sexuais ou utilizar algum tipo de vocabulário, não tem nada específico relacionado, né, à sexologia. Mas às vezes é importante a gente pesquisar às vezes alguma resolução, né, que às vezes o Conselho Federal de Psicologia pôs alguma coisa. Não sei, mas fica aí. Também prefiro não opinar. Como a Jéssica disse, acho que é tudo uma questão de, né, qual que é o meu limite também, né, na minha fala, né, qual que é o meu lugar enquanto psicólogo, né? Também eu não tenho conhecimento, né, dessa área da sexologia, né, mas é algo interessante que nos remete a pensar, né, sobre isso e até onde nós, enquanto profissionais, podemos ir, né, dentro, né, desse vocabulário, desses como se diz aqui, brinquedos sexuais, né? Para não misturar as coisas, porque psicoterapia é uma coisa, né? Sei lá, aula para ensinar a utilizar brinquedinhos, isso para mim não tem nada a ver com psicologia. É um cuidado, assim, e é um assunto interessante, né? Que eu vou dar uma pesquisada também, que eu achei bacana a pergunta, a do Jale. Se tiver alguém do conselho aqui, né, alguém que seja da área, que saiba dar uma resposta mais concreta do que a nossa, pode ser bem-vindo. Oi, gente, boa noite. Oi, Jéssica, José Fernando, Graziele. Fui convocada aí pela Jéssica para falar, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Mirélia, sou conselheira. Então, Jéssica, é uma pergunta assim que tem poucas informações para a gente dar uma resposta, né? Porque até que ponto eu estou utilizando brinquedos sexuais em termos de processo terapêutico? Até que ponto isso extrapola o processo terapêutico, né? Eu acho que a gente precisaria de mais informações para estar analisando e dando uma resposta do nível que vocês estão pedindo. Mas eu digo o seguinte, que eu acho que toda vez que você achar uma prática estranha, lhe causar estranheza, faz a denúncia. O conselho, por meio da COF, né, que é a Comissão de Fiscalização, ela existe para isso, para apurar se de fato aquela conduta foi uma conduta dentro dos termos éticos, né? Se foi uma conduta que de fato tinha fins terapêuticos, técnicas reconhecidas aí, pela psicologia, ou se ela não tinha, né? Então, a COF, enquanto Comissão de Orientação e Fiscalização, ela assume esse papel de estar fazendo esse processo. Então, eu sempre digo isso. Na dúvida, pelo sim ou pelo não, faz a denúncia. Deixa que os espaços competentes façam uma avaliação disso, né? Que a COF vai ter instrumentos para poder mensurar se isso são técnicas psicológicas, psicoterápicas ou não. Só com as informações que você deu é muito difícil a gente dar uma resposta assim, falar, olha, é isso ou é aquilo, né? Penso que é isso. Não sei se eu contribuí também, mas acho que o caminho é por aí. Perfeito. Muito obrigada, Mirelle. Muito obrigada mesmo. Gente, então,
Na dúvida, tem que fazer a denúncia para estar apurando, estar investigando. Uma das perguntas que fizeram aqui também só devo tirar o CRP se eu for atuar na clínica, né? Não, gente. Lembrando aí que a área de psicologia ela é bem ampla, que vai além da clínica, né? Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, na psicologia escolar, se for contratado como psicólogo escolar, precisa tirar o CRP. Psicólogo hospitalar, psicólogo da saúde, né? Psicólogo do esporte, psicólogo do RH, né? Das mais diversas aí áreas, se for contratado principalmente como psicólogo para exercer o papel da psicologia, tem que tirar o CRP. Não fica restrito só ao atendimento psicológico ou só à área clínica, não, tá? Uma das coisas também que perguntaram, falamos muito sobre vedações, então é importante a gente falar sobre as sanções cabíveis, né? Eu vou citar algumas sanções, e aí, se a Mirelle quiser entrar também para complementar, temos algumas sanções, né? Que são, na verdade, 5 sanções, que primeiro, a advertência, depois, a multa, depois, a censura pública, depois, a suspensão do exercício profissional por até 30 dias, e a última aí é a questão da cassação do exercício profissional. Acho que é importante dentro disso salientar isso e também fazer a nossa parte em denunciar quando a gente vê alguma coisa que está errada, né? E, inclusive, é importante, já que nós estamos falando do código de ética, coleguinha, né? Saber que o coleguinha está errado e não fazer nada. É uma infração ética. Então, viu alguma coisa estranha, viu alguma coisa que você não tem certeza, faz uma denúncia no conselho, o conselho vai averiguar e caminhar com as sanções quando for o caso. Isso é importante. Perfeito, Jéssica. É aquilo, né? É cumprir e fazer cumprir. Não existe aquela coisa assim, mas eu não sabia. É sua obrigação, seu dever, saber o código de ética de trás para frente. Então, assim, precisa saber, gente. Não existe aquela coisa, mas eu não vi essa parte, eu não li essa parte. É sua obrigação saber, tá? Estou procurando aqui mais perguntas, gente. Vocês viram mais alguma? Eu vi uma aqui, alguém perguntando a respeito da fundamentação teórica no EPSI, que às vezes as pessoas ficam com dúvidas, né? Sobre isso, quando a gente vai fazer o nosso cadastro no EPSI, a gente precisa fazer essa fundamentação teórica. O que é basicamente? Eu acho que, acho não, tenho certeza, tem resolução sobre isso. Eu não sei agora de cor qual é a resolução. Tem resolução do nosso conselho aqui, do 09, mas o que você tem que colocar lá? Você tem que fundamentar o serviço que você vai oferecer e apresentar lá na sua fundamentação teórica o que estudos existem, o que tem já produzido que mostra que aquilo que você está fazendo é respaldado cientificamente. Então, a psicoterapia funciona para pessoas ansiosas. Que respaldo científico que você tem? Basicamente, você trabalha na TCC, a TCC funciona? Tem alguém que já falou isso, que valida você estar prestando esse serviço online? É fazer essa fundamentação teórica. Não é escrever um artigo, mas é você buscar pessoas que já estudaram, estudos que têm, que vão falar, psicoterapia online funciona para essas demandas que eu estou atendendo, eu vou utilizar tais recursos para proteção dos dados. É, de fato, trazer toda a informação, fazer essa fundamentação que respalda o seu serviço online. Me procura, tem uma resolução, não sei qual é, desculpa, eu vou ficar devendo essa informação, mas tem uma resolução do nosso conselho, bem recente, que traz isso bonitinho.
Perguntaram aqui em relação à censura pública como punição. O que vocês acham? A gente vai Acho que pedir... talvez a Mirelle pode falar. Sim. A gente pode aproveitar que ela está aqui. Ela bate a resolução, 4 de 2020. Então, eu nem tinha intenção de estar atrapalhando vocês, né? Era mais para estar ouvindo e contribuir com vocês. Então, sobre o EPSI, a nota técnica é a 4 de 2020, tá, pessoal? Lá fala e traz algumas orientações sobre o EPSI. A censura pública, ela constitui numa nota, né, que é redigida e publicada no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação, fazendo a censura pública do profissional. E lá é colocado os motivos pelo qual o profissional está quando permite, né, às vezes tem sigilo, né, da informação, mas é colocado que a pessoa, pensa assim, é um textinho colocando que essa pessoa está em censura pública junto ao conselho, tá? Ah, mas isso ninguém vê. Vê, a gente coloca todas as censuras públicas no mural lá no CRP, então você chega, tem um painel enorme, não pensem que é uma coisa leve, porque é muito triste você ver o seu nome, sua carreira profissional num painel de censuras públicas. É um painel que a primeira coisa que você chega lá no CRP, você vê, tem lá uma cópia desse jornal de grande circulação afixada lá, então todo mundo que chega vê o seu nome sendo censurado publicamente. Basicamente, a censura pública é isso. Não é legal, gente. Não façam, por favor. Não façam isso com a carreira de vocês. Não deixem chegar até lá. Perfeito, Mirelle. Muito obrigada. Sua participação enriquece aqui essa mesa redonda, tá? Muito obrigada mesmo. Uma das coisas, gente, que perguntaram aqui é a questão que se a gente já passou por algum dilema ético durante o exercício da profissão. Gente, quando a gente está na prática, de tempos em tempos a gente passa pelos dilemas éticos, tá? Eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, lembra lá que a gente fala de usar só titulações que a gente tem? Vamos supor, eu trabalho na área hospitalar, né? E aí, vamos supor, faz jalecos para todos os profissionais e vai e me coloca lá como doutora, né? Eu sou doutora? Ainda não, né? Eu não tenho doutorado ainda. Então, eu só posso utilizar a titulação que eu tenho. Tanto é que no meu jaleco tem o MS, né? De mestre. E aí todo mundo olha e fala assim, gente, Miss? Mas não, é mestre, entendeu? Não, porque eu não posso usar doutora, tá? Um dos exemplos também, por exemplo, eu trabalho no RH, e aí lá na RH tá fazendo avaliação psicológica. Aí vira para mim e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, eu preciso de um trabalhador que vá trabalhar final de semana, né? Sexta, sábado e domingo. Ou seja, eu quero que na minha seleção não tenha pessoas de determinada religião. Você, enquanto psicólogo, aí é o momento que você tem que agir e não agir de acordo com o que as pessoas estão falando. Por exemplo, outra situação, a gente está lá numa empresa, chega um gestor lá e fala assim para você, olha, seguinte, você vai atender esse funcionário aqui e eu quero que você avalie para eu poder demitir ele. Ou eu poder utilizar de alguma forma o atendimento psicológico contra esse trabalhador, por exemplo. Então, assim, tem várias situações mesmo que pode acontecer. E vocês, Jéssica, José Fernando, já passaram por alguma? Todo mês, né, tem um dilema ético para a gente resolver no consultório. Eu acho que uma que eu posso compartilhar e que às vezes acontece quando a gente está trabalhando com uma pessoa que tem um relacionamento abusivo, é o dilema ético de pensar naquilo, tá? Eu tenho que notificar, eu tenho que denunciar relacionamento de homem e mulher, mas esse cara é violento,
ele é policial, ele tem uma arma em casa e essa notificação vai trazer algum tipo de resultado que eu não posso controlar. É nesse momento que a gente liga para o conselho, a gente pede orientação, a gente faz supervisão para tentar organizar e trazer uma condução melhor, né? Mas questões éticas, dilemas éticos, eu acho que a gente vai passar o tempo inteiro na clínica, né? Ou qualquer lugar que a gente esteja inserido quanto psicólogo. Interessante que, como a Jéssica disse, né, os dilemas nós passamos, né, mensalmente, né, Jéssica? Mas quando a Graziela estava falando, eu lembrei de uma amiga me chamou para nós fazermos um trabalho, né, com um grupo de adolescentes com uma avaliação psicológica, né? Aí, como ela não tinha experiência e eu tenho, aí ela falou, vamos fazer comigo? Aí eu falei assim, olha, a primeira coisa que eu preciso saber qual que é a finalidade dessa avaliação psicológica. Eu preciso compreender, porque na minha percepção, a avaliação psicológica não é para reprovar ninguém, não é para prejudicar ninguém. A avaliação psicológica é para conhecimento e desenvolvimento, não é para prejudicar, nem para tipificar ninguém, né? Então, assim, esse cuidado, né, de saber qual que é a finalidade, né, do meu trabalho, qual a finalidade dessa avaliação, né, qual que é a finalidade desse trabalho em grupo, porque a psicologia, né, ela existe para desenvolver. Então, nenhum processo, né, pondero eu, que seja para prejudicar, né, ou para tipificar alguém. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque senão acaba que nós, né, fazemos aquilo que é antiético, né, que vai contra tudo aquilo que nós aprendemos durante. Né? E é interessante, uma fala da Graça mesmo, vou ser rápido para terminar. Quando eu fiz a minha graduação, eu fiz o meu TCC na área organizacional, né, sobre recrutamento e seleção. Então, eu fiz uma pesquisa com os candidatos, era sobre preconceito, né, os candidatos, os selecionadores e os contratantes, né? E aí, o grupo que teve maior percentil, vamos dizer assim, de preconceito, foram os próprios selecionadores. Aí, a fala deles, né, a justificativa deles era que a empresa, né, a contratante passava um perfil e eles tinham que cumprir aquilo, né? Aí eu fiquei pensando, né, e fico pensando até hoje, né, e a ética? Né, igual a Graça falou, a empresa não contrata, né, evangélico ou católico, né? E a ética, né? Eu vou me submeter a isso? Ah, o José Fernando, eu preciso do meu emprego, né? Mas existe o diálogo, né? Eu falo que nesse momento nós precisamos utilizar da psicologia, tudo aquilo que nós aprendemos, né? Eu vou ter que dialogar com esse contratante, falar qual que é a questão, né? O que que impede uma pessoa, né, evangélica, ou católica, ou espírita, que tem a ver com a vaga, com religião. Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque isso eu vi assim, ó, nitidamente na consultoria, essa questão, e que eu falo, né, numa forma bem popular, que pega bastante, e é um desafio para quem trabalha enquanto selecionador. Perfeito, Zé Fernando. Uma das situações também que pode acontecer, por exemplo, um último exemplo, né? Se o paciente ele chega para você e fala assim, olha, doutor, eu queria um atestado. Tem como você emitir para mim? Só que cabe a você, enquanto profissional, entender o tipo de documento que ele quer. Porque nem sempre vai ser um atestado, às vezes vai ser uma declaração, vai ser um outro tipo de documento, né? Mas aí se você se respaldasse, não, mas foi o paciente que me falou que ele queria um atestado e queria essas informações no atestado, né? Só que a gente tem que lembrar lá que tem toda uma estrutura, né, do atestado e dos outros documentos, né, psicológicos. O Danilo perguntou aqui, após ler o código de ética todo, e se tiver alguma dúvida, ele pode recorrer, dirigir ao CRP? Pode, gente. Pode ir lá no CRP, né? Pode mandar e-mail, ligar. Eu não sei, a Mirelle vai responder. Se tem que agendar, como que está funcionando. Se tiver alguma dúvida. Graziele, aqui cortou para mim um pedacinho, eu não entendi. É sobre denúncia? Como fazer denúncia? Não, é dúvida em relação ao código de ética. Alguma coisa para seguir. Ah, tá.
Entendi. É porque cortou aqui para mim uma boa parte da fala, a internet oscilou aqui. Então, sobre o código de ética, vocês podem encaminhar e-mail, vou colocar o e-mail aqui no chat, para a área técnica, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao código de ética, vocês podem encaminhar, que a área técnica faz análise e responde para vocês. É interessante que envie por e-mail, porque é uma coisa que fica registrada, né, mas vocês podem ligar também, entrar em contato por telefone também, as técnicas realizam esse tipo de orientação. Tá? Vou colocar o e-mail e o telefone aqui no chat para vocês, tá? Perfeito. Perguntaram aqui, em caso de documentos psicológicos, caso o psicólogo ele saia da empresa, como proceder com esses documentos sigilosos? Gente, tem algumas condutas que podem ser feitas. Vamos supor, o psicólogo saiu da empresa. Se for contratado outro psicólogo, né? Esse documento pode ser encaminhado, orientado para esse psicólogo. Caso o serviço de psicologia ele seja, não tenha mais o serviço de psicologia nessa empresa, aí, em relação a todos esses documentos psicológicos, aí entra novamente o conselho, caso não exista mais o serviço de psicologia. Aí precisa entrar em contato com o conselho para saber com esses documentos, né? Se vai ficar... Como que faz, Mirelle? Fica com um conselho ou fica com um profissional? Se não tiver mais serviço de psicologia na empresa? Fica com o conselho. Aí, assim, duas situações. Se não tem o profissional de forma temporária e está no processo de contratação para um novo profissional, esse material fica na empresa lacrado, né? E a pessoa que está saindo da empresa envia um e-mail informando ao conselho que o conselho vai acompanhar o processo de lacração dos documentos, né? Feita a lacração desses documentos, até que o novo profissional entre e faça o recebimento dessa documentação. Agora, se o serviço foi extinto no departamento, por exemplo, não vai ter mais psicólogo no departamento de RH, vão ser só recursos humanos. Estou pegando um exemplo, né? E aí não vai ser mais utilizados testes psicológicos. Aí esses documentos precisam ser entregues ao conselho, porque eles ficam sobre a guarda do conselho, né? Já que a instituição não tem um psicólogo para ficar responsável por esse documento que é de uso exclusivo do psicólogo. No caso, eu estou falando dos testes, mas se existem outros documentos que são de uso exclusivo do psicólogo também. A exemplo, pareceres, né, e outros documentos também. Acho que eu consegui explicar. Sim, perfeito. Às vezes eu fico na dúvida da pergunta, porque tem perguntas que são muito ambíguas, né? Sim. Que permitem duplas interpretações. Às vezes eu fico, será que eu estou respondendo o que a pessoa perguntou? Perfeito, não, ficou muito claro. Gente, perguntar para o José Fernando, para a Jéssica, vocês acham que a gente responde mais uma pergunta e finaliza? Como vocês acham? Eu queria, Graziella, queria não, quero, né? Achei uma pergunta aqui interessante, né? Como tu diz, eu vou pedir a fala nela e vou pedir para a Mirella responder, que eu acho que vai ser interessante ouvir dela. Viu, Mirella? A Eliana Porto colocou assim: como proceder em uma situação onde o paciente revela uma situação de violência, por exemplo, que abusa sexualmente da criança, né, da filha criança ou adolescente, né? Como nós devemos proceder, Jéssica, enquanto profissionais da psicologia neste caso? Jéssica não, Mirella, desculpa. Olha, gente, eu queria sair pela culatra dessa pergunta, mas não teve jeito, né? Brincadeira essa parte, assim, não é que eu queria sair pela culatra, que são perguntas muito delicadas, né? E vocês têm toda a razão de perguntar, porque de fato são perguntas difíceis mesmo. Então, a recomendação é que vocês preencham as fichas de notificação de violências. O que é essas fichas? Uma ficha que você vai pegar lá na Vigilância em Saúde do seu município. Vocês não estão me ouvindo? Estamos. Estamos sim, tá tranquilo. Alguém colocou no chat que não está conseguindo. Achei que era não, meu microfone. Porque às vezes eles não permitem. Você vai pegar essa ficha de notificação de violência na sua vigilância em saúde do seu município e você vai preencher.
e você vai preencher ela, né, tem várias perguntas, os dados, as informações. Não é só recomendado, é obrigatório que você preencha essa ficha de notificação, tá? Não é uma opção, você precisa notificar as instituições de saúde a respeito de violações de direitos, né? Seja ela qual for, e nesse caso a violação de direitos físicos, né? E aí, se você também está na dúvida sobre houve uma situação de violência, abuso sexual de crianças ou adolescentes, você também precisa encaminhar para a rede, que é a equipe do CREAS, né, do Centro de Referência de Assistência Social da sua região. Você precisa encaminhar para essa rede, para que essa rede também faça os acompanhamentos da família, que não se restringe somente à criança que foi violentada ou adolescente, mas que toda a família faça um acompanhamento via rede de assistência social e rede de saúde. Então, esses dois caminhos que precisam ser feitos. Fazer o preenchimento da ficha de notificação de violência e encaminhar para o Serviço Público de Assistência Social, chamada Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ah, professora, conselheira, né? Eu vou parar de atender a pessoa? Não, mas você vai precisar encaminhar a família, né? E é uma coisa dialogada, é uma das coisas que é permitida a quebra de sigilo, tá? Porque você obrigatoriamente precisa notificar, obrigatoriamente você precisa preencher a ficha de violência. É uma coisa fácil? Claro que não, né, gente? É uma coisa extremamente difícil. É um dilema ético, igual vocês disseram agora há pouco, né? É um verdadeiro dilema ético, porque isso vai ter repercussões no atendimento clínico dessa pessoa, é óbvio. Acho que é isso. Muito obrigado, Mirelle. Jéssica, o Graciela, quer complementar alguma questão? É um verdadeiro desafio. É isso, né? É bem como a Mirelle falou, é um dos casos que a gente, se soubesse antes, você pensava, nossa, como é que eu faço para sair pela culatra? Não porque a gente não quer ajudar a pessoa, mas porque de fato é um aspecto delicado, né, de se trabalhar. Uma das coisas aqui que o pessoal trouxe, duas coisas que eu achei interessante até para a gente finalizar. Primeira coisa, guardar a qualidade, tá? Então, desde lá do atendimento social, quanto os outros atendimentos que a pessoa fizer, não pode ter essa diferenciação, tá? Principalmente em termos aí da qualidade do serviço, tá? E uma outra questão é o prontuário multi, tá? Existe uma diferença do prontuário multi e o prontuário psicológico, tá? Existe o prontuário psicológico que vai ficar restrito ao psicólogo, então ele vai fazer todas as anotações, né, ter lá as técnicas, os instrumentos que ele utiliza, que vai ficar restrito a ele, mas dentro lá do prontuário multi, gente, a gente só preenche para lidar aí com o objetivo do nosso trabalho, tá? Então, a gente não vai colocar informações de alguma forma que exponha o paciente. Então, por exemplo, se ele relata, por exemplo, uma questão de violência em casa, às vezes um contexto de traição, enfim, a gente não vai expor o paciente lá no prontuário multi, tem demanda de traição. Não, a gente pode pôr questões familiares, que amplifica um pouco mais e não expõe o paciente. Então, no prontuário multi, a gente tem que ter todo esse cuidado para não expor o paciente, mas, de certa forma, a gente tem que colocar, né, a queixa, os sintomas, a gente tem que colocar como o atendimento psicológico foi realizado, os instrumentos, as técnicas, só que de forma objetiva, clara, que é principalmente, o que é o objetivo do psicólogo lá naquele lugar, tá? Então, é algo que não expõe o paciente. Tá? Enfim, acho que a gente pode... O que vocês acham? Eu acho que a gente pode encerrar, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, porque tem muita dúvida, né? Quando a gente começa a responder uma e vai puxando o outro e vão passando dúvidas, é muita coisa. Fica o meu conselho, pega o e-mail aí do conselho e manda tudo para o pessoal responder.
Fica aí a Mirelle que participou muito bem com a gente. Dar um recadinho, pode? Pode. Meu nome é Cristine, eu sou vice-presidente do Conselho de Psicologia e eu integro a Comissão de Orientação e Ética. Primeiro, quero parabenizar vocês pela mesa, pelas exposições, pelas considerações e até pelas discordâncias que surgiram aqui, porque é assim também que acontece lá na COI. Quando a gente tem os nossos colaboradores lá para poder analisar determinada matéria, surgem pontos de vistas diferentes e discordâncias para que a gente chegue naquilo que a gente entende ser o mais ético, né, se é que a gente pode falar assim, para aquele contexto, naquele recorte, daquele processo ético que a gente recebeu, na verdade, daquela representação, né? E a gente faz alguns momentos lá muito parecidos com essa dinâmica que vocês fizeram aqui, que são as reuniões abertas da Comissão de Orientação e Ética, que acontecem uma vez por mês. Nessas reuniões, a gente não tem pauta, né? A gente aqui puxou um pouquinho para a questão da pandemia, do atendimento online, e lá nessas reuniões a gente não tem pauta definida. A gente abre as câmeras e os microfones e a gente escuta todas as dúvidas, né? Então, assim, quando tiver um tempinho, porque a gente nem sempre tem dúvida pronta, né? Mas quando tiver uma oportunidade, verifica lá, acessa as nossas redes sociais do Conselho, sempre que tiver reunião aberta da COI, faz a sua inscrição e vai para lá discutir com a gente, levantar alguns pontos, como a Jéssica fez, né? Brilhantemente na apresentação. Estou aqui para problematizar mesmo, para levantar algumas questões e para a gente discutir junto. É isso que a gente faz lá. Então, se vocês puderem, se tiverem oportunidade, se tiver um tempinho, no horário em que vai acontecer a reunião aberta da COI, vai para lá com a gente. Fica sempre um conselheiro e uma técnica, né, ou a coordenadora técnica ou uma pessoa da equipe técnica do conselho, exatamente para fazer isso que a gente está fazendo aqui. Então, vocês, gratuito também, tá? A gente fica cerca de 2 horas à disposição de vocês, e é uma maneira também da gente dar conta de uma demanda que às vezes só o telefone não dá conta, o e-mail pode demorar para responder, então a gente está lá na hora, né? Tela com tela, nesse momento que não é possível de outro jeito, mas a gente está lá por 2 horas à disposição da categoria. Às vezes entram discentes também e são todos muito bem-vindos, tá? Então a gente vai para lá, a gente discute, a gente problematiza, e as meninas da técnica, a gente que está no conselho, a gente passa por, né? A gente fica alguns anos na gestão como conselheiros, mas as técnicas estão lá há mais de 10 anos, tem gente que está há 15 anos no conselho, elas têm praticamente todas essas resoluções de memória, quase. Então, as dúvidas que surgem, elas já nos embasam por meio das resoluções, das notas técnicas. Então, é um momento que é tão rico, gente. Eu fiquei aqui encantada com a riqueza do debate que vocês trouxeram hoje, né? Com a riqueza das apresentações, dos exemplos, daquilo que foi surgindo de dúvida lá no chat também, e do quanto vocês, com a fala de vocês tão abrangente, conseguiram dar conta de algumas demandas, e que são muitas, e que não é para ser esgotada num evento só mesmo, mas eu acredito que vocês contribuíram imensamente com o fortalecimento da nossa profissão. Desculpa, entrei bem no meio da fala da Grazi, viu, Grazi? Nossa, muito obrigada. Gente, eu amei. Olha aí, fica aí este momento. Aí a gente segue, a gente fica sabendo pelo Instagram do CRP? Ai, me enrolei aqui com o microfone, desculpa. Isso, sempre que tiver lá reunião aberta da COI, que é a Comissão de Orientação e Ética, fica o link lá. Então, acessa o Instagram do CRP, clica lá para a gente poder participar junto. É igual a gente fez hoje, tá? Legal. É pelo Simpla também, para a gente ter um tempinho a mais. Então, clica lá, adquire o ingresso pelo Simpla e as reuniões são feitas pelo Zoom. Perfeito, gente. Olha aí, meus alunos, os nossos alunos, né, José Fernando, que tiver aí, fica aí essa dica, que às vezes nem numa disciplina todo toda... mundo para lá. Sim, nem numa disciplina toda, de um semestre todo, a gente consegue abrir aí todas essas demandas. Exatamente. Perfeito. Eu quero agradecer, né, em nome aí da universidade, da UEG, agradecer a participação da Jéssica Florinda,
foi maravilhosa a participação sua, viu? Enriqueceu muito, muito mesmo. Quero agradecer aí José Fernando, a Mirelle, eu esqueci seu nome, qual que é seu nome? O meu? É porque tá lá sem, né? Desculpa, Tá. Cristine. Cristine, É porque eu entrei pelo perfil do CRP. Perfeito. Cristine, eu quero também agradecer imensamente, eu acho que nossos alunos, eu acho que vão amar este momento, que às vezes sente muita falta, que tem muitas demandas. Além, claro, né, os profissionais aí que estiver assistindo a gente. Então, também quero agradecer, né, a todos, né, agradecer a Jéssica pela disposição, né, pelo convite, por ter aceito o convite, né, dizer que foi enriquecedor, foi maravilhoso, Mirelle, a Cristine, né, a Cristine também. Então, assim, a todos, foi muito bom, foi como a Jéssica disse, né, ela jogou ali né, eu falo que ela colocou fogo, né, ela jogou madeira para incendiar aí a nossa discussão. Foi muito rico, foi muito interessante. Quero agradecer mesmo, né, a todos pela presença, pelas contribuições, e a Jéssica pela disposição, a Grazi também, tá? E aos alunos da UEG também, né, pelo carinho e pela participação. Foi ótimo estar com vocês. Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês, foi ótimo. E é uma discussão que dá para a gente ficar aqui horas ou dias, né? Mas muito obrigada por poder contribuir para esse debate. Sempre tem muita coisa para a gente poder conversar, para a gente poder discutir e para a gente. E é uma coisa que eu acho que a gente tem que aprender como psicólogo, né? Aprender a discutir de maneira saudável para justamente entender melhor e construir um entendimento melhor. Eu fiquei achei muito legal saber disso, né? Que o conselho não tem essa resposta pronta. Isso tudo isso é infração ética, a gente tem clareza exatamente do que é. Tem essa discussão, tem essa conversa para chegar no senso comum. Isso é legal de saber, e saber que a gente também pode participar desses momentos. E, Mirelle, desculpa ter te trago aí, te puxado para a nossa roda de conversa, mas todas os seus posicionamentos foram extremamente enriquecedores para esse momento. Obrigada. Quero fazer um convite ousado aqui, porque eu convidei para esses momentos em que a gente faz reuniões abertas, em que a gente está aberto para ouvir um pouquinho das demandas, né, da categoria ou dos discentes em relação à questão ética. Mas é muito importante também que a gente participe das comissões de trabalho do Conselho de Psicologia. E o meu convite ousado para essa mesa aqui hoje, caso vocês tenham disponibilidade, tempo e também desejo, venham participar conosco como colaboradores da Comissão de Orientação e Ética. Lá a gente faz esse exercício, um pouquinho do que vocês fizeram aqui hoje. E quando a gente fala de código de ética profissional, da psicologia, que é uma profissão que lida com a subjetividade, a gente não tem um crivo, né? Como a Jéssica falou, se a gente agir ali por aquela coluna da esquerda, tá tudo ok, mas aqui se agir pelaquela coluna da direita, talvez não é um profissional não ético, porque a gente precisa dessa interpretação da subjetividade, do contexto e de tudo mais. Então, o código de ética a gente revisita a cada reunião, e a gente vai lá e a gente lê de novo, e a gente, às vezes, não está explícito nos artigos e nos incisos, mas aí a gente vai lá e volta nos princípios fundamentais, e a gente está sempre fazendo esse exercício que permite com que a gente amplie o olhar para aquela questão que está posta, né, a representação, mas que nos permite também ampliar o olhar para a nossa atuação, para a nossa profissão, que eu acredito que a gente faz isso a todo momento quando a gente se questiona diante de algumas questões éticas, dos dilemas éticos e de tudo mais. Então, caso vocês tenham desejo, né, venham fazer parte da COI com a gente, serão muito bem-vindos. A gente chama, no caso, só podem ser colaboradores os profissionais, tá bom? Aí os discentes podem participar de outros momentos que a gente faz no CRP específico para os discentes, ou então dessas reuniões abertas da COI. Perfeito, gente. Então é isso. Muito obrigada a todo mundo que participou. Deu quase 250 pessoas, né? Foi 240, 230 por aí. Então, muito Ainda bem que obrigada. deu certo aumentar, né? Sim. Entrou mais gente.
Foi ótimo! Eu quero agradecer cada um de vocês que tiraram um tempinho para vir ouvir a gente, né? E fica aí o convite que a Cristine pontuou, viu? E no mais é isso, gente. Uma boa noite e vamos encerrar este evento, essa mesa redonda. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, pessoal. Muito obrigado.